Muito bem. Então, como a gente já observa no nosso dia a dia, e aí o exemplo mais notório assim, para a gente falar de torque, a gente pensa na abertura de uma porta. Então, quando a gente vai abrir uma porta, na maioria das portas, ou pelo menos naquelas mais inteligentes, a maçaneta ela fica o mais distante possível da dobradiça. E tem um motivo para isso aí. Então a dobradiça fica no extremo esquerdo e a maçaneta fica no extremo direito. Tem umas portas que a maçaneta fica no meio, né? Umas portas antigas ou umas portas aí de pessoas que são mais nobres, né? Que gostam de fazer mais força. Elas ficam meio centradas. Mas a gente nota, né, que em geral elas ficam na outra extremidade. E isso tem um certo porquê, que é o que a gente vai deduzir aqui. Como a gente sabe, para abrir a porta, a gente necessariamente precisa aplicar uma força. Isso é um fato, né? A força, ela tem que ser aplicada. Mas, mais do que a força, é aonde você aplica essa força e também a direção que você aplica essa força é algo que tem grande importância no abrir da porta. Se você pegar a maçaneta e na vez de puxar ela para cá, você puxar ela de lado, né, a porta não abre, apesar de você estar aplicando uma força na maçaneta. Então a direção importa. Se você aplicar a mesma força, mas numa maçaneta que está muito perto da dobradiça, você vai ter muito mais dificuldade para abrir a porta. Então, mesmo que você aplique a mesma força, a velocidade angular que você infere nessa porta vai ser diferente. Então, empiricamente, né, experimentalmente, no nosso dia a dia, a gente percebeu que para pôr um objeto para rodar, não basta simplesmente a força, mas aonde você aplica a força e a direção que você aplica a força. Então, essas duas grandezas, a direção e a posição da força, elas são cruciais para a gente pôr um objeto para rodar. Se a gente aplicar qualquer ângulo que é diferente de 90 graus, você vai ter que aplicar mais força para ter o mesmo deslocamento angular. Tá certo? Então, ó, se eu tiver aqui uma barra, venho aqui, aplico um eixo aqui nela aqui. Ela tem mobilidade agora. Se eu aplicar a força aqui, aqui ou aqui, a mesma força, com a mesma intensidade, o que você observa é que se eu aplicar essa mesma força, vamos chamar tudo de F, 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 e eu aplico as três por 1 segundo. O que você vai ver é que esse cara aqui vai inferir um deslocamento angular maior do que essa aqui, que por sua vez vai inferir um deslocamento angular maior do que essa aqui. Na prática, a gente já percebe isso. Então, o deslocamento angular que é inferido, ela tem uma dependência com essa distância aqui, ó, do eixo. O que a gente percebe é que quanto mais distante eu tiver do eixo, maior vai ser o deslocamento angular dado a mesma força, dado a mesma intensidade aplicado no mesmo tempo. Essa é uma observação relevante. Mas mais do que isso, eu posso aplicar a mesma força na mesma posição. Essa força aqui também aplicar aqui, com a mesma intensidade. Mas eu faço o seguinte, na vez de aplicar ela assim, eu venho e aplico ela assim. Novamente, o que se percebe é que, mesmo que eu aplique na mesma posição
e com a mesma intensidade, o ângulo com que eu aplico ela também é relevante. A direção da força também é relevante. Então, tem duas grandezas aí que são fundamentais quando a gente queira inferir um deslocamento angular. É a posição da força e aqui entenda como posição da força a posição onde a força é aplicada e a direção da força. Essas duas grandezas aí são extremamente relevantes quando a gente está tentando estudar a rotação de um objeto em torno de um eixo. Então, vamos ver um outro exemplo. Suponha então que eu queira colocar um objeto para rodar. Está aqui um objeto. Venho aqui, coloco um certo prego nele aqui e ele tem uma certa liberdade para rodar. Então esse objeto está livre para rodar em torno de um eixo O, que eu pus aqui. Esse eixo ele é perpendicular a essa seção reta, né? Então ele está atravessando atravessando o objeto. E eu vou aplicar uma certa força numa posição aqui P. Aqui está aqui minha posição P. Essa força é aplicada, por exemplo, assim. Então ela forma aí um certo ângulo entre uma direção R, que aponta aí na direção de P. Então eu tenho um vetor R aqui, ó, que é paralelo a P. Vou chamar de R versor. Então ele está aqui, eu posso deslocar esse vetor aqui, ó. Essa força ela forma um certo ângulo, que eu vou chamar aqui de φ. Um certo ângulo φ. Apliquei uma força na posição P que forma um certo ângulo φ com esse vetor aí, posição R. O ângulo entre eles é um ângulo φ. Bom, para a gente determinar o modo como esse F provoca uma rotação em torno do eixo, a gente então segue o seguinte procedimento, tá certo? A ideia é você dividir essa força em duas componentes. Então você define uma componente que é paralela a R e uma componente que é perpendicular a R. Então aqui, ó, eu tenho um FR e aqui eu tenho um FT. Só outra forma de escrever a mesma força, tá certo? No fundo, o meu F é a soma de FR mais FT. Escrevi como uma combinação aí de duas forças. Uma radial, que é paralelo ao vetor R, e uma perpendicular ao vetor R. Então, eu sempre vou, para tentar entender o movimento de rotação, descrever a força como uma componente radial mais uma componente tangencial. A força radial, que é essa minha componente aqui, componente radial, ela atua na direção do R e
empiricamente, né, experimentalmente, a gente já sabe que ela não provoca nenhuma rotação, tá certo? Se você tivesse só ela, só essa componente, ela não ia inferir nenhuma rotação nesse objeto. Então essa componente não contribui para a rotação. Experimentalmente você vai lá, você vê, né? Pega um prego, pega uma linha aqui e puxa a linha, ela não roda. Agora se você pegar para cima, aí ela roda em função. Então a componente radial, ela é paralelo ao eixo, a posição R, né, vamos dizer assim, e não infere nenhum tipo de rotação no objeto. Visto que ela atua, né, ao longo da reta aí que passa pelo eixo. Qualquer força que atue ao longo da reta que passa pelo eixo, que é essa reta aqui, ó. Aqui está o meu ponto P. Traço uma linha entre o meu O e o P. Qualquer força que estiver atuando nessa direção aqui, ela não infere nenhuma força. Se eu estivesse aplicando uma força aqui, traço uma linha aqui, qualquer força que estivesse nessa direção não ia rodar. Ah, não, mas eu quero aplicar a minha força aqui. Traço uma linha entre o eixo e a posição, qualquer força aqui nessa direção não ia inferir nenhuma rotação. Então a força que aponta na direção da linha que une o ponto de contato e o eixo não infere nenhuma rotação. E de fato, a responsável pela rotação é única e exclusivamente a componente tangencial, visto que essa aqui não contribui em nada, zero, não contribui com absolutamente nenhum tipo de rotação, esse cara aqui. A única que contribui é a componente tangencial, que é a componente perpendicular a R. Se você se atentar, aqui é 90 graus. Eu decompus ela em dois vetores, um paralelo a R e outro perpendicular. A componente radial não faz nada e a componente tangencial é a única responsável pela rotação. Sem ela, sem rotação. Se tiver só uma componente radial, não faz nada. O objeto vai ficar ali estacionário, preso, sem se movimentar, sem rodar, sem nada. Bom, a gente pode escrever essa componente f de t em função de f. Vou dar uma olhada aqui, ó. Tenho aqui ó, um triângulo retângulo, ó. A hipotenusa é o meu f. Esse cateto aqui é o radial. Esse cateto aqui é o tangencial. E aqui está o meu ângulo φ. Então, ó, seno de φ é igual cateto oposto, que é f de t, módulo dele, sobre a hipotenusa, módulo de f. Cosseno de φ é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, se eu quiser escrever a componente tangencial em termos do f, nada mais é do que esse cara sai daqui, pula para cá, esse cara aqui eu apago. Ups. Tá aqui. Então a minha componente tangencial é o módulo de f seno de φ.
Então, essa componente aqui, por sua vez, né, radial é o cosseno, mas o que me importa é aquela que infere uma rotação. Então, aquela que me infere a rotação é proporcional ao seno do ângulo entre a força e a componente R, né? De forma, então, que o meu F de T aqui é igual a um módulo de F seno de φ. O que a gente nota experimentalmente, né, empiricamente, é que a capacidade dessa força F aqui de fazer o corpo girar, ela depende não só do módulo do F, mas também da distância. Ela depende não só também do módulo da força tangencial, mas também da distância. Mesmo que eu tenha a mesma força, agora ignora, ignorei a componente radial, vou só olhar para a tangencial. Ok? Se eu pegar essa mesma componente aqui, tangencial aqui, ó, e aplicar ela aqui, no meio do objeto aqui, a gente percebe que a gente tem mais dificuldade de pôr esse objeto para rodar. Quanto mais próximo ela tiver, mais difícil é pôr o objeto para rodar. Isso a gente percebe empiricamente, na prática. Vai lá, você vê isso. Né? Então, não só depende da componente tangencial, mas também de quão distante é todo o eixo, como eu já tinha dito no passado. Tá certo? Então, a gente precisa levar em conta isso tudo, né, para poder dar uma ideia da capacidade de uma força para pôr um objeto para rotacionar. A gente precisa levar em conta a direção da força e precisa levar em conta a posição dessa força. Para levar em conta, então, esses dois fatores, é que a gente, então, criou, desenvolveu, definiu uma grandeza, tá certo? Que é basicamente o produto entre a força tangencial e essa distância do eixo. Então a gente define uma grandeza que a gente chama de torque. E entenda isso como a criação das pessoas, a humanidade foi lá e falou, não, vou criar essa grandeza porque faz sentido ter essa grandeza, entendeu? Se eu quero estudar o deslocamento angular que uma força vai inferir, não adianta eu só olhar para a força. Eu tenho que olhar para a força, tenho que olhar para a direção da força, tenho que olhar para a posição dessa força. Então eu crio uma grandeza que é o produto da distância. Então eu uso uma letra T. Aqui eu vou escrever em módulo ainda. Que é o produto dessa distância vezes a componente tangencial da força, que no caso é o módulo de F seno de φ. Então, essa é uma definição extremamente apropriada, visto que eu estou querendo entender como uma força infere uma rotação no corpo. Né? Se a distância é relevante, se o ângulo é relevante, vamos pegar o produto de tudo, da força, do ângulo e do raio, que aí a gente tem uma grandeza que vai me dar uma noção, então, da capacidade de uma força de pôr um objeto para rodar. E aí, então, a gente define aí o que a gente chama de torque. Veja que a gente pode pensar nessa grandeza de duas maneiras. De duas maneiras. Vou pegar esse desenho aqui, ó, e vou copiar aqui embaixo. Porque aí saem outras definições também que são relevantes
na definição do torque. Eu posso pensar no seguinte, ó. Vou apagar esses caras aqui para não me atrapalhar muito. Esses caras aqui, tudo sai daqui, vem embora. Olha só. Eu posso pensar, então, como a gente já viu, né? O torque nada mais é do que o módulo desse R aqui, vezes a componente tangencial da força. A componente tangencial é o módulo de F seno de φ. Então, essa é uma forma, né, que é pegar, então, essa componente aqui, pegar o F e levar em conta a componente que é perpendicular. Mas eu posso fazer coisa similar, ó. Presta atenção agora. Na vez de pegar e decompor a força, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar todos esses caras daqui, ó. Opa. Todos esses caras daqui. Tira esse cara daqui também. Tira esse. Tira esse. Vou deixar só minha força F aqui, ó. E aqui lembre-se que tem o meu ângulo φ aqui. Uma maneira de escrever o torque era assim, que é equivalente a essa. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Presta atenção comigo, ó. Eu posso pegar aqui, puxar uma linha aqui, ó, que é paralela, um eixo aqui, ó. Paralela a F. Essa linha aqui é paralela a esse cara aqui. Então eu vou definir um sistema aqui, um eixo aqui, ó. Aqui e aqui. Se aqui é φ, aqui também é φ. Então, aqui também é φ. Se esse aqui é o meu raio, o meu R, então eu vou definir aqui, ó, um outro triângulo retângulo aqui, ó, que é esse cara aqui. E vou abrir o R em duas componentes agora, ó, o R e não o F. O R eu vou abrir nessa componente aqui e nessa componente aqui. Esse cara aqui, ó, é o R que é perpendicular ao F. E esse R aqui é o R que é paralelo ao F. Então, a ideia aqui é escrever o R na componente paralela ao F e na componente perpendicular ao F. Posso fazer isso, né? Eu posso escrever o vetor como combinação de quaisquer dois vetores, como eu quiser, tanto faz como tanto fez. Então, na vez de decompor o F na componente paralelo e perpendicular ao R, agora eu faço o contrário. Eu pego o R e escrevo na componente paralelo e perpendicular ao F. Quem é esse R perpendicular aqui, ó? Ó, vamos desenhar esse triângulo aqui mais fácil, ó. O seno de φ é o cateto oposto, que é o R perpendicular. Quer ver? Não, é o mesmo tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é exatamente esse tamanho aqui. Então, o seno de φ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o meu R seno de φ é igual Opa, não, cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos por partes, espera aí. O seno de φ é igual ao cateto oposto, que é esse cara aqui, ó, estou olhando esse triângulo retângulo. É o R perpendicular, cateto oposto, sobre a hipotenusa.
Isso. Então aqui eu pego esse cara aqui, jogo aqui, tenho aqui o meu R perpendicular. De forma que eu posso escrever o torque também como sendo R perpendicular vezes o módulo de F. Então, ou eu decomponho o F, ou eu decomponho o R nas componentes paralelas ou perpendiculares. Esse cara aqui, deixa eu copiar essa formuleta aqui de cima aqui. Esse cara aqui, que é esse R perpendicular aqui, que é essa componente aqui do R, veja que é análogo. Se eu pegar e trocar o R perpendicular aqui, ó, ele dá de novo ó, o torque, tá certo? Ó, aqui, se você jogar aqui, ó, isso aqui vai dar R seno de φ módulo de F. A mesma coisa que está aqui, ó. Ou seja, eu posso escrever tanto assim quanto assim. A mesma fórmula de escrever a mesma coisa. E eu estou falando tudo isso porque esse cara aqui, ele recebe um nome. É importante, esse R perpendicular. Que é o chamado de braço de alavanca. Então vocês vão ouvir falar muito de braço de alavanca, braço de alavanca, braço de alavanca. O braço de alavanca é a componente perpendicular do R em relação à força. Então, ó, novamente, pega uma posição, aplica uma força. Eu posso definir a força como uma componente perpendicular a R e uma componente paralela a R. Ou, dado uma força, eu defino um braço nessa distância aqui como uma componente paralelo a F ou perpendicular a F. Essa distância aqui, que está relacionado à parte da distância que é perpendicular à força, é chamado de braço de alavanca. Tá certo? Então, para a gente deixar bem claro, vamos inserir a figura 1016 aqui. Ô, professor. Sim. O braço da alavanca, então, é o R paralelo é o R perpendicular ao F, certo? É o R perpendicular à força. Tá certo? Porque a força está aqui, ó, e ele está aqui, ó, tá vendo, ó? Ele é perpendicular a esse cara que, se você pegar esse vetor aqui e trouxer ele para cá, você vê que ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele é perpendicular à força. Você vai pegar o R e vai abrir em duas componentes, uma paralela à força e a outra perpendicular à força. Você, então, definindo esses dois caras, aquele que é perpendicular à força é chamado de braço de alavanca. Tá certo? Então, para ficar bem claro, vou inserir a figura aqui 16. Tá aqui, ó. Tá vendo? É basicamente o que eu fiz agora. Dado um eixo de rotação, tenho o meu R, abro o F na parte paralelo e na parte perpendicular ao R. Ou, dado o mesmo F, abro o R agora numa parte paralelo ao F e uma parte perpendicular ao F. Essa parte perpendicular é chamado de braço de alavanca. Aí esse aqui também é uma definição importante, que é chamado de linha de ação.
A linha de ação é exatamente essa linha paralelo à força aqui. Então eu tenho a linha de ação da força e eu tenho o braço de alavanca. É o braço de alavanca, ó, que te dá o torque, né? O torque ele é diretamente proporcional ao braço de alavanca. Dobrou o braço de alavanca? Dobrou o torque. Triplicou o braço de alavanca? Triplicou o torque. Tá certo? Diretamente proporcional a esse braço. Beleza? Coloquialmente, o torque ele é descrito como a ação de girar ou torcer, né, de uma certa força. Isso é bastante comum. De fato, a palavra em latim, torque, significa exatamente isso, que é torcer. Um exemplo bastante claro que vocês percebem é quando você já pegou um parafuso muito duro na parede, aí você tenta com uma chave de fenda, não consegue, aí vem seu pai com uma chave de fenda desse tamanho, a boca dela é uma chave desse tamanho. Quanto maior aquele braço lá, né, quanto maior a bitola da frente da chave ali, maior é o torque que você consegue inferir no seu parafuso. Por isso que a chave de fenda lá, você vem com a mesma força, né, você consegue deslocar, fazer o parafuso rodar. Porque agora ele está atuando em toda uma área, né, na chave, na fenda, né? E essa fenda agora tem um braço de alavanca muito maior, né? Então você dobrou o braço de alavanca, você dobra o torque, com a mesma força você consegue inferir um deslocamento angular que antes você não conseguia antes. Tá certo? Então por isso que a chave de fenda grande lá, logicamente não basta o tamanho, né? O que ela precisa ter é a boca, né? É a fenda ali maior, né? A frente dela precisa ser maior ali. Quando você estiver olhando. Quanto maior, mais fácil você rodar, porque o torque é maior. Aqui também vale muito enfatizar isso, que, veja, o torque, presta atenção nisso, no sistema internacional, a unidade dele é o Newton vezes metro. Energia, que é força vezes deslocamento, também é Newton vezes metro. Tá certo? Mas elas não são comparáveis, tá certo? Não são a mesma grandeza de forma nenhuma. Esse cara recebe aqui a grandeza de Joule, né? Recebe o nome de Joule. E isso aqui jamais é chamado de Joule, tá? Então Joule é Newton vezes metro, mas é para energia. Para torque é Newton vezes metro e é Newton vezes metro. Não tem Joule, torque definido em Joule, tá certo? Não. No sistema internacional, o torque é Newton vezes metro. Energia é em Joule. Apesar das duas terem ali a mesma dimensão, a mesma unidade, né? No sistema internacional, não vai confundir o trabalho com torque. Nunca acontece de você definir o torque em Joule. Isso jamais. Vale enfatizar também que o torque é uma grandeza vetorial, tá certo? E a gente vai discutir isso nos próximos capítulos, mais para frente aí. Mas é bom você já ter em mente. Aqui, como a gente está só considerando a rotação em torno de um eixo, né? Ou seja, ou é anti-horário ou é horário, então a gente não precisa da notação vetorial ainda nesse momento. Não vai precisar disso nesse momento. De forma análoga à velocidade angular e à aceleração angular, o torque é definido positivo no sentido anti-horário e no sentido horário ele é negativo. Tá certo? Anti-horário positivo, horário negativo. Se eu estou inserindo uma força que vai por objeto para deslocar no sentido anti-horário, torque positivo. Se é para movimentar no sentido horário, torque é negativo. Tá certo? Para concluir, outra observação importante é que o torque ele também obedece ao princípio da superposição. Então, se eu aplicar um torque, 2 torques, 3 torques, o torque resultante é a soma dos torques, tá certo? Por quê? Porque a força obedece ao princípio da superposição, logo, né,
a somatória das forças é uma força resultante vezes um raio, a somatória dos torques é o torque resultante como resultado final. Então, se o torque é igual a R, tudo em módulo aqui, F resultante, se a minha força resultante é a somatória de F1 mais F2 mais F3, então o torque, que nada mais é do que o módulo de F1 mais F2 mais F3, que por sua vez é o raio vezes F1 mais o raio, vezes F2 mais o raio vezes F3. Então o torque, ele obedece ao princípio da superposição. Queria avançar mais hoje, mas ainda não vamos conseguir. Mas com certeza nessa aula que vem eu vou ter que dar uma corrida a mais, né, para a gente poder acabar o capítulo 10, que já estamos passando o limite já. Mas para concluir, vamos fazer um teste. Vamos fazer o teste 10.11. Então, vamos puxar aqui. 10.11 não, 10.6. Então tá aqui, ó. Só para a gente finalizar. A figura mostra uma vista superior de um bastão de uma régua de 1 metro, que pode girar em torno de um eixo que passa na posição 20 centímetros. Então o eixo está aqui, ó. O eixo está aqui. As 5 forças aplicadas à régua são horizontais e têm o mesmo módulo. Então todas têm o mesmo módulo. E ele quer que a gente ordene as forças de acordo com o módulo do torque que produzem. Então é o módulo do torque do maior para o menor. Bom, de cara. O torque produzido por F2 é igual a zero. Por quê? Porque ele está aplicado sobre o eixo. Logo, o meu raio, né, o meu R, é igual a zero. Então vou baixar aqui, ó, a formuleta aqui. Está aqui o meu torque, a expressão do torque. Tá certo? Como ele está aplicado sobre o eixo, então o R aqui, ó, é zero. Também o F5, apesar de ele estar aplicado bem distante do eixo, ele é paralelo ao R, né? Veja que o R é um vetor que liga o eixo até a posição onde está sendo aplicado a força. Ou seja, o R está ao longo da barra aqui. Como o F5 também está ao longo da barra, o torque produzido por F5 também é zero. Agora, F3 e F1, os dois estão distantes de 20 e são perpendiculares ao R. Os dois são perpendiculares ao R. Então, o torque aplicado por F3 é igual ao torque aplicado por F1. Os dois têm a mesma distância e são perpendiculares ao R, se atentando que o R liga o eixo até a posição onde está sendo aplicada a força. Então, esse aqui, ó, onde está a seta aqui, ó, é o meu R. Como ele está falando do módulo do torque, então tanto o F3 quanto o F1 têm o mesmo módulo. Se não fosse módulo, o F1 seria um torque positivo e o F3 um torque negativo, visto que o F3 está pondo o objeto para rodar no sentido horário, enquanto o F1 está colocando ele para rodar no sentido anti-horário. O F4, apesar de estar aplicado na mesma posição que o F3,
somente uma componente dela é responsável pelo torque. Por quê? Porque o F4 tem uma parte radial, que está aqui, e uma parte tangencial. Somente a componente tangencial é que é responsável pelo torque. Então, o F4, parte da força que é aplicada, ela não executa, não infere uma rotação ao objeto. Só parte dessa força, que é a componente perpendicular ao R, é que vai inferir uma força para esse sistema aí, nesse sistema. Beleza? Então, esse é o conceito de torque. Basicamente, ele está sendo definido para a gente ter uma ideia do quanto uma força é capaz de inferir uma rotação em um objeto. O que a gente observa é que mais do que a magnitude da força, vai depender também da posição onde essa força é aplicada e da direção que essa força é aplicada. Quanto mais longe do eixo, mais fácil, mais provável inferir uma rotação. E se ela for perpendicular à distância que liga o eixo à posição onde a força é aplicada, então defina um vetor direção que liga o eixo na posição. Se a força é perpendicular, maior é a intensidade, maior é a capacidade dessa força de inferir. É um deslocamento angular. Professor, Sim. o senhor só pode repetir para eu anotar aqui por que a força 5 ela não interfere nela? É zero? O torque é zero porque a força 5 ela é paralela ao braço de alavanca, tá vendo? Ó? O braço, que é o R ali, é um vetor que liga o eixo até a posição onde ela está sendo aplicada. Então eu vou ter um vetor aqui, ó. Quer ver? Eu vou pegar aqui. Ó, tools, annotate, line. Ó, aqui, ó. Opa. É o meu R, ó. O meu R é um vetorzinho aqui, ó, que liga a posição do eixo até aonde a força está aplicada. Então, essa aqui é a direção do meu R. Tá certo? Então, tem um vetorzinho aqui, ó. Deixa eu dá até para desenhar uma seta aqui que vai ficar mais fácil ainda, ó. Isso, ó. Então, esse cara aqui, ó, é o meu vetor R, tá vendo? Ó? O vetor R é o vetor que vai desde o eixo até a posição onde a força está aplicada. O meu R, ele é paralelo ao F. Como o R e o F são paralelos, esse seno aqui, ó, esse seno aqui é um seno de zero, porque se fia exatamente o ângulo entre o R e o F. Como eles são paralelos, o seno é zero, o seno de zero é zero, logo o torque é zero. Obrigado, professor. Beleza? Então é isso, gente. Na quinta-feira que vem a gente volta para concluir o capítulo 10, nem que seja na marra, velho. A gente precisa concluir, aí posso ser que eu corra um pouco mais. Eu tenho essas videoaulas gravadas também, se vocês já quiserem se adiantando, assistindo, tem uma playlist que tem todo o livro 1, sessão por sessão. Se você não se inscrever no canal, se inscreve no canal também. Então um abraço, a gente volta na semana que vem, quinta-feira aí, e eu vou postar mais exercícios lá referente a essas sessões também no nosso Google Class lá. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, pode pôr no comentário aí, manda no e-mail, estou à disposição de vocês. Como eu sempre enfatizo, a minha ideia é sempre ajudar ao máximo, velho, espalhar conhecimento aí para quem quiser e estamos à disposição.
Um forte abraço a todos vocês aí e a gente vai conversando. Até mais, gente. Valeu. Valeu.